Gente, até depois de morto, a gente descobre que o sujeito não prestava em vida, parecia um santo, né? Silvio Santos foi encontrado após a sua morte em paraísos fiscais fora do Brasil, aplicações sonegadas de 430 milhões de reais. E Ratinho, que é bolsonarista, odeia o Lula, também é um sonegador e nas suas fazendas já foram achados pessoas trabalhando de forma escrava. E aí você vai entender por que Ratinho odeia Lula e ama Bolsonaro, porque os dois são farinha do mesmo saco. Roda aí. Fala, seus mal diagramados! Há figuras muito poderosas no Brasil que não precisam ocupar cargo nenhum para influenciar a política. Muitos de nós vivemos em bolhas de isolamento, mas acreditem, ainda hoje tem milhões de cidadãos que acompanham diariamente os canais abertos de TV e confiam no que dizem figuras pitorescas como Siqueira Júnior, Datena, Luiz Bate e Ratinho. Esse último é o mais poderoso de todos. O cara é dono de um império de R$500 bilhão, com tentáculos em diversas áreas e estados, e conseguiu emplacar até o próprio filho como governador do Paraná. Em público, no entanto, o seu personagem é de tiozão carismático, apresentador de um programa bizarro que honestamente nunca compreendi como alguém consegue acompanhar do início ao fim sem ter uma vertigem com a quantidade exagerada de sonoplastia e mudanças insanas entre câmeras. Eu mesmo vomitaria em jato na tela da TV se fosse obrigado a ver diariamente essa porcaria. Mas não enganem-se. Ratinho é um ator político muito mais poderoso e influente que governadores fracos como Jorginho Melo, Romeu Zema e Eduardo Leite. Dito isso, o apresentador apareceu nos últimos dias para se mostrar desolado pelo rombo de 6 bilhões no INSS, o que é um grande escândalo mesmo, já que mira aposentados e pensionistas que ganham uma merreca justamente na fase mais frágil da vida e ainda sofriam descontos indevidos nessa pequena porção de grana que caía na conta todo fim de mês. Roubaram da continha daqueles coitadinhos que já recebem uma mínima aposentadoria. Roubaram dentro do governo. E não vai acontecer nada com eles. Essa é a minha tristeza. A questão é que Ratinho não tem moral nenhuma para criticar. As empresas da família Little Mouse devem 80 milhões ao fisco. O calote na União tem origem em 3 companhias. Agropastoril, Café no Bule Limitada, que deve 78 milhões, Agropecuária ACB, que deve 706 mil, e Massa Comunicação e Marcas, que deve 663 mil. As 2 primeiras empresas têm sede no Paraná e a última no Rio Grande do Sul. Calotear o Estado é regra entre os mais ricos, já que isso dificilmente vai resultar em qualquer tipo de punição que possa vir a prejudicar os negócios. O mais provável é que essas dívidas sejam renegociadas com facilidades que nós não encontraríamos nem no feirão e em Panone. Só que não para por aí, ninguém fica tão rico assim sendo apenas sonegador. É preciso também explorar a mão de obra do trabalhador e oferecer vagas arrombadas baseadas em precariedade digna da era pré-industrial. Em 2016, o apresentador foi condenado pela Justiça do Trabalho por descumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho. As irregularidades foram encontradas em sua usina em Minas Gerais. O Ministério Público do Trabalho afirmou que cerca de 200 trabalhadores rurais estavam em situação precária, o que levou à condenação. Apesar da condenação não ser por trabalho análogo à escravidão, o termo precário é uma definição bastante subjetiva, e eu imagino como era o cotidiano desses coitados que trabalhavam numa usina para que se chegasse à condenação de uma figura tão conhecida assim. Isso sem contar que o apresentador também já defendeu que o Brasil seguisse o modelo de Singapura e eliminasse moradores de rua da população carcerária com fuzilamento, além de ter sido um fervoroso apoiador do governo anterior e da volta dos homens de botões dourados para botar ordem na casa. No
vídeo de Ratinho, que é um sucesso nos Zap dos tiozões, é preciso ressaltar que ele critica a fraude de uma forma genérica, sem dar nome aos bois, mas deixando no ar uma certa insinuação de responsabilizar o atual governo. Como todo cidadão dissimulado, Ratinho não recorda em nenhum momento que esse esquema começa ainda no governo Temer, é mantido no mandato do Bolsonaro e só é investigado durante o governo Lula. Veja, o procurador-chefe do INSS, Virgílio Ribeiro de Oliveira Filho, que embolsou 12 milhões, foi indicado por Bruno Bianco, o Mickey da Previdência, que depois virou o AGU. Sim, com aquela vozinha de personagem da Disney e cara de paralanche da universidade, ele nomeou o maior bandido do INSS. Agradeço igualmente ao presidente da República, Jair Bolsonaro, pela oportunidade, pessoalmente a senhora e ao ministro Fux. Nos últimos anos, o esquema se profissionalizou com a criação de associações especializadas em simular assinaturas de aposentados para gerar os descontos que eram embolsados pelos meliantes. Tentaram emplacar o irmão do Lula, Frei Chico, como o grande responsável e beneficiado por esse esquema, porque a associação Sindinap, da qual ele é diretor, teve um salto de arrecadação. No entanto, quem de fato manipulou e lucrou essa história foram Virgílio Ribeiro de Oliveira Filho e um personagem que apareceu recentemente, o careca do INSS, dono de 22 empresas que atuaram como intermediadoras das associações de aposentados e que abocanhou mais de 50 milhões de reais nessa fraude. Ele inclusive fez uma doação esquisita para a campanha do Bolsonaro de apenas R$1. Mas vai passar pano pro Lula? Não, até porque o ministro da Previdência, Carlos Lupe, do PDT, mesmo partido do presidente demitido do INSS, o Alessandro Stefanuto, no mínimo pode ser acusado de omisso. Diz ele que foi informado sobre os desvios ainda em 2023, mas aguardou um ano antes de começar as investigações. O motivo? Ele não explica, mas no papel de ministro, se você recebe uma denúncia, teu dever é mandar investigar o mais breve possível e não só depois de um ano. Com mais essa idiotice do governo, Nicolas Ferreira anunciou que gravará um vídeo sobre o assunto. Podem aguardar. Será baseado apenas nas questões ligadas ao irmão do Lula e a Carlos Lupe. Anotem e me cobrem depois. O deputado jamais vai citar que o escândalo atravessou 3 governos e foi protegido durante o mandato do mito. E pior, batendo a carteira de quem não tem, que aí sim é um crime que deveria ser punido com fuzilamento, que Ratinho defende apenas para mendigo e vapor do tráfico. Mas duvido muito que defenda para o careca do INSS e para aqueles que indicaram quem ajudou a favorecer esse esquema. É muito bonitinho o Ratinho se mostrar indignado nesse assunto, só que ao mesmo tempo ele sonega, explora a mão de obra, é denunciado por conflitos com comunidades indígenas, tem amizade com invasores de terras e apoia golpistas. Ele não é burro, mas quem segue o Ratinho é. E esses nem percebem que essa indignação é apenas seletiva, porque quando a corrupção favorece o próprio Ratinho ou quando seus conhecidos são os agentes corruptores, o silêncio impera. No seu programa no SBT, Ratinho é um apresentador de sucesso, carismático, que contagia o povo, mas na vida real ele é um sonegador e amigo de criminosos, já que é bolsonarista paranoico, não só eleitor. E você? Deixe seu comentário gentil